Bom, pessoal, estamos de volta. Eu sou o João Luiz do Poliedro. Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo de 2014. Primeiro, futebol não se discute, pelo menos é o que dizem no Brasil. A chamada terra do futebol, o país do futebol, o único país que 5 vezes ganhou a Copa do Mundo e tem praticamente todos os mais importantes títulos dos campos de futebol no mundo. Bom, vamos falar um pouquinho do futebol. O futebol é um esporte que surgiu na Inglaterra no século XIX, mas que tem seus antecedentes. Existem reminiscências do que seria o nosso atual futebol na China, entre os povos que habitaram a América. Não seria bem o futebol como o conhecemos, com as regras, com as traves, com o juiz, com 11 jogadores de cada lado, com um gramado com formato bem definido, muito claro, dimensões, nada disso, nada do que você está acostumado a ver na televisão. É lógico que esses antecessores eram jogos ainda rudimentares, rústicos, sem o mesmo, vamos dizer assim, sem o mesmo conjunto de regras de organização que você está acostumado a ver numa Copa do Mundo, num campeonato brasileiro, num campeonato europeu qualquer. Bom, o futebol é um esporte de massa, ele atinge bilhões de pessoas e hoje se trata de um grande negócio. É um negócio que envolve muitas marcas poderosas, que tem marketing por trás, que tem uma Federação Internacional de Futebol Association, né, que é a FIFA, regendo esse grande espetáculo, com salários gigantescos, milionários, pagos aos principais craques do futebol mundial, aos principais técnicos, aquilo que é o orçamento de equipes como o Barcelona, o Manchester United, a Internazionale de Milão, Real Madrid, entre outras grandes potências do futebol atual, equivale muitas vezes ao orçamento de estados ou países. Só para a gente ter uma ideia, né? Então, você imaginar um jogador custar 100 milhões de dólares ou 100 milhões de euros. Os valores associados são referentes tanto ao interesse do público, quanto também, e isso deve ser sempre levado em consideração, aos espaços de mídia, televisão, rádio, internet, que são dedicados a isso, assim como a venda de espaços na camisa, nos estádios, de publicidade de produtores, de empresas grandiosas, gigantescas, que têm, pela globalização, uma mídia mundial. Vejam bem, é disso que a gente está falando, de um grande esporte, de um jogo fantástico, de um jogo que envolve 22 jogadores, mas que por trás tem toda uma série de bastidores financeiros, econômicos, a FIFA, todos esses grupos envolvidos. A Copa do Mundo é um espetáculo à parte, ocorre a cada 4 anos, o local sede é definido pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, como a gente já falou. Normalmente existem alguns países interessados em sediar a Copa, porque isso significa investimentos, isso significa dinheiro, isso significa público, gente de todo o mundo que quer vir para o local onde ocorre a Copa, como no caso 2014 Brasil, existe uma expectativa de que tenhamos visitantes dos 5, 6, de todos os países envolvidos. São 32 nações envolvidas e mais de outros países que não conseguiram se classificar. Então nós vamos ter gente da Alemanha, nós vamos ter gente dos países da Ásia que se classificaram para a Copa, do México, da Argentina, todos esses vão estar ligados ao que acontece aqui no Brasil em 2014. Lógico, para você receber toda essa gente e organizar uma Copa, você vai investir bilhões. Existem estimativas que já nos apontam que os custos da Copa no Brasil já são os maiores entre todas as Copas realizadas até o presente momento. Existe uma tendência para que isso seja superado, já que os próximos países que vão organizar a Copa não têm a infraestrutura necessária para acomodar a visita de todas essas pessoas. O que significa acomodar? Significa ter melhores aeroportos,
significa ter hotéis, significa ter restaurantes, significa ter estradas, ônibus, uma série de serviços que podem dar o suporte para que o turista que vem assistir os jogos tenha as melhores acomodações possíveis. E além de tudo isso, que é a infraestrutura básica, existe a exigência de que o país tenha as arenas ou os estádios preparados para receber multidões, estádios para 60, 80 mil pessoas, 40 mil pessoas, que vão ser os palcos da Copa do Mundo, com os melhores gramados, com sistema de irrigação, com cadeiras para acomodar confortavelmente o público, com diferentes setores, com setores para a imprensa mundial, que vai fazer a cobertura desses jogos. Então nós estamos falando de um mega espetáculo. Quando os jogadores entram em campo, quando a seleção brasileira entra em campo, quando a seleção inglesa entra em campo, a seleção italiana, enfim, quando as grandes feras entram, já é o momento final, já estamos nos aproximando, né, do derradeiro momento, que é o jogo, a partida. Mas antes disso tudo acontecer, nós tivemos toda essa retaguarda, né, o futebol, a FIFA, a Copa sendo organizada de 2014, a história das Copas, que começa em 1930, tem uma breve interrupção por conta da Segunda Guerra Mundial e que retorna em 1950, justamente no Brasil, o Maracanazo, a maior derrota brasileira em Copas do Mundo, na final contra o Uruguai, 1950, que fez o Maracanã chorar. Depois disso, o Brasil se tornou grande. Venceu as Copas de 58, 62, 70, 94 e a mais recente, 2002. Gerações de diferentes craques, como Garrincha, Pelé eterno, o Rei, Rivelino, Ronaldo, Romário ganharam a Copa. Existem também os grandes craques que nunca chegaram lá, como é o caso da geração de 82, com Sócrates, Falcão e Zico, que infelizmente, grandes craques, considerada a melhor seleção do mundo, não foi campeã. Essa é um pouco da história do Brasil nas Copas. Como será que vai ser em 2014? Esperamos que o Brasil atenda às exigências e faça um belo evento, que receba bem os estrangeiros que para cá virão e que promova uma grande Copa do Mundo. E que ao final, se Deus quiser, a gente coloque a faixa no peito. É isso aí, fica para a próxima, mais conversa sobre atualidades. Valeu!